O sublime casamento. A história humana, nós aprendemos nos bancos de escola, é toda ela marcada por guerras nacionais, lutas de classe, conflitos religiosos, econômicos, políticos. Nossas próprias vidas são marcadas por esses conflitos pessoais, por raça, sexo. A vida parece um desfilar interminável de guerras, não é? Todas as diferenças humanas têm sido motivos para a guerra, todas. Mesmo as diferenças entre as religiões, e religião é religar, têm servido para separar, guerrear. É uma tragédia, não é? A nossa tragédia. Na passagem de hoje, Pedro, que todos sabiam ser uma pessoa passional, explosiva, um paiol de pólvora pronto para explodir por qualquer causa. Após a morte de Jesus, estava como um animal sem freio e sem rumo. Pois justamente até ele, que como judeu, membro de uma nação ocupada, dominada por Roma, odiava os romanos, pois justamente para ele precisava Deus enviar um centurião, Cornélio, homem bom, caridoso, respeitado, mas um romano. O alto sabia que estava além das possibilidades do discípulo e lhe enviou uma visão. Uma visão de um lençol atado pelas quatro pontas, cheio de todo tipo de animais, com uma ordem para Simão: vai, mata e come. Simão se escandalizou: não, como posso? Jamais, nunca fiz isso. Jamais consumirei animais impuros. E o alto foi claro ao lhe dizer que não fizesse comum aquilo que Deus purificou. A mensagem é muito forte. Na passagem de hoje, chegados os emissários, quando Pedro ainda tentava discernir o conteúdo, o significado daquela visão, nos é descrita a seguinte situação: e descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles lhe disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus,
e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em sua casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. Significativo, não é? É a nossa trajetória. Essa passionalidade, essa explosão potencial, iminente, somos nós, não é? Ainda mais nesses tempos de transição, tudo parece causa para explosões radicais. Porém, só a superficialidade pode embasar o preconceito, o medo, a violência, a separação. É acreditando-se ser de uma nação, de um partido, de uma igreja, de uma classe, de uma religião, de um sexo, de uma idade, que o ser constrói uma ideologia no qual cenário ele se exalta e os diferentes se rebaixam. É como se fosse uma peça de teatro montada para o elevar e rebaixar os outros. O enredo dessa cena, dessa peça de teatro, obviamente, é claro, é a violência, a opressão, a exclusão. Há, porém, um ponto de vista maior. Se na base da pirâmide somos muitos, somos diversos, há diversos lados, há diversas facetas, há muitas pedras, no topo da pirâmide há uma pedra só. Somos todos um, diz a sabedoria de toda a antiguidade. No fundo, olhando de uma perspectiva maior para a qual nós somos chamados a todo momento, e especialmente por Jesus, nós somos um. Não somos homens, não somos mulheres, não somos brasileiros, nem estrangeiros. Não somos de uma classe social, de uma religião. Nós somos espírito. Tanto nós, é claro, quanto todos os outros. Mesmo a pedra é princípio espiritual. Os vegetais, os animais, tudo é princípio espiritual em evolução. A nossa evolução, dizem os espíritos, vai do átomo ao arcanjo. Portanto, absolutamente tudo que existe em toda a Terra, em todo o universo, é irmão por parte de Deus e é igualmente espírito. Quebra-se na raiz toda a violência. Por que uma classe oprimir a outra? Por que um sexo oprimir o outro? Por que uma raça oprimir a outra? Por que uma nação combater a outra? Se somos todos um, células de um mesmo corpo. Que sentido há? Não fica claro que se uma outra célula do mesmo corpo ficar mal, for agredida, adoecer, nós também
outras células do mesmo corpo, adoeceremos? Não fica claro que se um braço agredir o outro, ele também sentirá dor? Somos todos um. Assumir essa verdade em nossas mentes, em nossos corpos, mas em nossos corações, é a grande obra da pacificação, para a qual Jesus nos convida, para a qual a transição nos exige. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Jesus veio para um casamento sublime. Um casamento entre a terra e o espírito, entre o egoísmo e o amor, entre a criatura e o Criador. E esse casamento tem uma fórmula. Independente de ritos e culturas e costumes e leis e nacionalidades, o casamento é amor. É amar a Deus, amar ao todo, sobre todas as partes, sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Que o que Deus uniu, que o que o amor uniu, o homem não separe. Assim seja, graças a Deus. Até a próxima.